O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nossos pecados. Meus amados irmãos e irmãs no Senhor, com grande alegria nós celebramos hoje com toda a igreja a solenidade de São Pedro e São Paulo. O dia de São Pedro e São Paulo é no dia 29 de junho, mas a Igreja do Brasil transfere para o domingo mais próximo. No caso, voltou para o dia 28, porque 29 é segunda-feira, então voltou para o dia 28. E ao celebrar a solenidade desses dois grandes santos, nós somos capazes de enxergar a ação de Deus na vida do ser humano. Por quê? Jesus escolheu Pedro e Paulo para serem as colunas da igreja, para serem aqueles que confirmassem os irmãos na fé e depois aquele que também educasse o povo e conduzisse o povo na pregação da palavra. Só que se nós olharmos para Pedro e Paulo com um olhar humano, nós vamos pensar o seguinte: como pode Deus chamar duas pessoas para ser as colunas da igreja que tem uma vida tão torta assim? Por quê? Nós sabemos que Pedro negou Jesus. Pedro era um homem muito impulsivo naquilo que falava e fazia. Paulo, antes da sua conversão, era perseguidor dos cristãos e matava os cristãos. Ou seja, aos nossos olhos humanos, nós somos capazes de chegar à seguinte conclusão: esses dois não têm condição de ser as colunas da igreja, por causa dessa vida torta que os dois tiveram. Mas nós precisamos entender que Deus, ao longo da história da humanidade, sempre usou de instrumentos imperfeitos para fazer
aquilo que é perfeito. Pela vida de Pedro, Jesus alicerçou a sua igreja, fundou a sua igreja e fez com que ele se tornasse o grande líder da sua igreja. Pela vida de Paulo, Jesus fez com que a sua palavra chegasse a todos os cantos desse mundo. Ou seja, daquilo que é imperfeito, Deus faz o perfeito. E aqui nós entendemos que com a nossa imperfeição, nós precisamos deixar Deus trabalhar em nós, para que na nossa vida Ele realize aquilo que é perfeito. Ao olharmos para Pedro e Paulo, nós percebemos que esses dois homens não acreditaram em Jesus Cristo por conveniência, ou seja, eu acho que Jesus Cristo é isso. Não. Eles realmente conheceram Jesus Cristo profundamente, e ao conhecer Jesus Cristo profundamente, alicerçaram o seu seguimento no Senhor. Por isso que todos nós somos pecadores, temos as nossas falhas, os nossos erros, e mesmo assim Deus nos chama, nos pede para nós também confirmarmos a nossa fé, para que assim nós possamos ser igreja de forma verdadeira. Pedro e Paulo é um exemplo para nós de como nós devemos seguir Jesus Cristo e como nós devemos ser de Jesus Cristo. E é claro que ao longo desses 2026 anos de existência da igreja, nós não precisamos parar só nesses dois, mas nós podemos olhar os inúmeros santos que deram a sua vida por causa de Cristo e por causa do Evangelho. E tudo isso por quê? Porque experimentaram e testemunharam Jesus Cristo totalmente com a sua vida. Se fizessem para nós a pergunta que Jesus estava fazendo ali para os seus, nós iríamos talvez responder daquilo que nós aprendemos na nossa catequese, daquilo que nós lemos num livro, ouvimos num filme. Mas na verdade nosso Senhor queria, pela resposta dos apóstolos, e aí a resposta de Pedro certeira, queria uma resposta a partir da experiência, do encontro pessoal com Jesus Cristo. Por isso que não basta nós sabermos que Jesus Cristo é Filho de Deus, que Jesus Cristo veio ao mundo para nos salvar, entregando a sua vida na cruz, que Jesus Cristo está vivo e presente na Eucaristia, que Jesus Cristo conduz a sua igreja e conduz a cada um de nós por meio da ação do Espírito Santo. Tudo isso nós sabemos, é dogma de fé, nós acreditamos profundamente. Mas nós podemos assim, saber de tudo isso e não viver. Não deixar o Senhor realizar na nossa vida aquilo que precisa ser realizado. Por isso que com os instrumentos imperfeitos que é cada um de nós, o Senhor quer fazer grandes coisas. Mas a grande pergunta é, cada um de nós queremos deixar Jesus Cristo agir na nossa vida? Cada um de nós queremos realmente deixar o Senhor transformar o nosso ser, assim como transformou a vida de Pedro e de Paulo? Porque na crise
do relativismo que nós vivemos, infelizmente nós estamos relativizando a nossa fé. Portanto, nós seguimos Jesus Cristo da forma como nós achamos que tem que ser. Nós amamos Jesus Cristo, a nossa vontade. E seguir Jesus Cristo não é assim. É na radicalidade, é na entrega. É o ter a coragem de deixar o Senhor transformar o nosso ser, para que a perfeição de Deus aconteça no mundo. E olha um fato bem interessante da vida de Pedro e Paulo e dos apóstolos. Quando Jesus estava para subir aos céus na ascensão, Jesus deixou a recomendação aos apóstolos: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Imagine, 12 homens sem estudo, sem recurso nenhum, a maioria deles pescadores, conseguiram pregar a palavra de Deus? E nós que temos hoje internet, temos carro velozes, todas as distâncias foram encurtadas, nós não conseguimos evangelizar nem aquele que está do nosso lado, nem aquele que convive conosco em casa. O que falta? Qual é a diferença nossa para os apóstolos? Nenhuma. Nenhuma. Por isso que o que falta em nós é, primeiro, a vontade de seguir Jesus Cristo com toda a nossa vida. O que falta em nós é o amor a Deus sobre todas as coisas. O que falta em nós é entender o sentido verdadeiro de ser cristão. Olha que bonita leitura primeira que nós ouvimos hoje. Pedro e os demais irmãos foram presos, torturados, porque Herodes quis agradar os judeus. Mas o que Pedro fez? Perseverou na oração, obedeceu a Deus por meio do anjo. O que a comunidade fez? Perseverou na oração. O que aconteceu? A graça da libertação de Pedro, da prisão. Paulo, na segunda leitura de hoje, deixa o seu testamento: combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé, só me resta receber a coroa da vitória. Será que nós podemos dizer: eu combati o bom combate? Eu guardei a fé? E será, mais ainda, que nós vamos receber a coroa da vitória? Tudo isso aconteceu em meio a provações, em meio a dificuldades, em meio à morte, à dor. E tudo isso aconteceu mais ainda em meio ao amor a Deus. Quando nós vivemos o amor profundo a nosso Senhor Jesus Cristo, temos a convicção da nossa fé, a experiência verdadeira da nossa fé e da nossa vida religiosa, realmente nós vamos poder dizer como Paulo: nada nos separará do amor de Cristo, nem a espada, nem o perigo, nem a morte, nem a perseguição, nada nos separará do amor de Deus. Porque, como Pedro, nós reconheceremos que Jesus Cristo é nosso Senhor, nosso Deus e Salvador, que deu a vida por nós, e agora nós continuamos a missão entregando a nossa vida por Ele. Que Pedro e Paulo nos ensine a viver a fé verdadeira e madura em Jesus Cristo, para que assim nós também possamos ser discípulos e dar a nossa vida ao Senhor.